Qual é a melhor forma de você valorizar um Chanel com progressivo? E olha como ele estava bem replicado. Então vou usar isso tudo a nosso favor para dar aquele toque que vai ficar incrível e sensacional. Então o que eu faço? Separei ali um leve U e vou tirando todos os excessos de comprimento e as rebarbas que ficaram no cabelo. E principalmente vou escovando e vou texturizando o cabelo para deixar uma nuca mais alta e mais encaixada. Isso é muito importante. E na finalização, gente, tem que ser bem polido a escova para você criar o encaixe e principalmente trazer todo o movimento do corte. E olha o que ela achou a diferença, bebê. Maravilhoso, ó. Usei ao nosso favor a progressiva, o repicado que estava no corte dela, encaixei melhor aí a nuca, subi mais, ó, e trouxe mais movimento no cabelo. Eu amei. E você, comenta aqui pra mim, marque seu horário, agenda, o link na bio e também pode adquirir nossos produtos. Ela ficou maravilhosa, olha que leveza que foi esse cabelo. Comenta aqui o que vocês acharam. Bora para mais um curtinho, pessoal. Fazendo a base, é básico isso. E aqui eu vou mostrar para você tirar aquele cabelinho que levanta ao contrário, porque esse tipo de cabelo, conhecido como redemoinho, é bom retirar, porque daí ele tem um acabamento melhor. Então eu faço isso com a maquininha, eu faço a base, levanto e tiro com a maquininha. Fica bacana, né? Então aquele cabelinho que tá atrapalhando pode tirar com a máquina, tá bom? E vamos seguir aqui o nosso passo a passo padrão, divisão na diagonal, mecha guia, ângulo de 90 graus, a mecha guia de baixo, tá? E aí a gente tem já um direcionamento melhor. A gente vai unindo, a última mecha, pessoal, que eu fiz aqui agora, é para manter um pouco do comprimento, então eu não faço móvel até o final. Às vezes parece uma mecha fixa, como alguém já comentou aí nos vídeos, mas não é, ela é móvel e no final ela parece fixa pelo ângulo da gravação. Tá bom, pessoal? Então, só para esclarecer aí essa dúvida.
Quando eu pego dessa forma, parece que é mecha fixa, mas não é, tá? Eu junto essa mecha com a última que eu cortei para criar um efeito mais alongado. Mesmo processo, ó, estou repetindo. É um processo de repetição, tá? É o tempo todo executando a repetição. Com isso você grava muito mais as técnicas e as formas de cortar cabelo e você consegue entregar resultados diferentes e, claro, totalmente encaixado aí dentro do teu salão. Seguindo aqui o passo a passo, ó. Quer ver? Eu não mudo muito. Eu programei o corte e executo, tá? E já vai dando bastante movimento. Esse cabelo fica incrível. Eu seco ele, na hora de secar ele já encaixa. Não precisa escovar na parte de trás. Claro que é um cabelo mais fino, né? Um pouco mais liso. Então dá uma facilidade maior. Se é um cabelo cacheado, você pode executar? Pode. Porém, se você secar, não vai ter um encaixe perfeito. A não ser que você seque um difusor ou faça escova, tá? Mas pode fazer em cabelo cacheado, ondulado, liso. Cabelo com progressiva, dá pra fazer esse corte, Luciano? Eu não recomendo, sabe por quê? Porque vai ficar marcação, tá? Então toma cuidado. Ah, e se ela quer alisar depois do corte, nunca alisou? Pergunta pra ela onde incomoda, se é na parte da frente, faz a cristalização só na parte da frente ou só na raiz, pra você deixar o cabelo natural. Lateral a mesma coisa, mexe a guia móvel, eu vou me movimentando até a frente, ó, eu não mudo. É o tempo todo se movimentando, seguindo a graduação. Lembra uma diagonal para frente aí, não lembra? Olha lá, ó. Eu vou fazendo esse efeito justamente para trazer um pouco de bico na frente, olha lá, ó, e dar esse resultado. Agora olha essa conexão de cima, ó. Separei a área da crista, ângulo de 90 graus, bem alto, tá? É uma gradação bem alta aí pra gente poder tirar o peso. Não precisa cortar em ponta, só passar a tesoura, achou a mecha guia, corta, mecha a guia móvel, encaixa com a parte de baixo, ó, pronto, tá? Pronto essa lateral. Dessa forma já gera movimento e encaixe. Do outro lado a mesma coisa, você continua seguindo esse passo a passo. Curte, compartilha, comenta sobre esse vídeo. E se você quer evoluir na área dos cortes, curto, médio, longo, dia 10 de 3 é o nosso lançamento. São poucas vagas, o link tá na bio, clica lá, entra no grupo, porque só vai receber a oferta e todos os benefícios desse curso quem estiver dentro do grupo, tá? Se não estiver lá dentro, aí depois vai ter acesso a um valor muito alto. Então aproveita que vai ter uma oferta incrível lá pra você. Então você pode esse tipo de corte aí, ó. Trabalhando a parte de cima, o ângulo 90 graus, diagonal para trás, que é do dedo, ele fica apontando para trás, tá? E a parte da frente fica mais alongada, tirando o quê? Mais comprimento na parte da frente, tá? E a parte de trás vai ficando, né, um pouco mais curta. Então é muito fácil, gente, de cortar cabelo. Na verdade, o passo a passo é muito igual. O que muda é a conversa que você tem com essa cliente, tá? E aí a gente vai finalizando o corte, a gente vai secar esse cabelo já para você ver o resultado. E também eu mostro aí nesse vídeo como tirar um pouco do peso, tá? Você vai observar agorinha o que eu fiz aí com a tesoura desfiadeira. Ela é uma modelo que virou minha cliente. Ela veio para ser modelo, inclusive ela tá lá dentro do curso e ela se tornou minha cliente agora. Agora ela paga para cortar comigo. Olha só que maravilha. Isso é bom, né? Então isso aí é criar referência na sua cidade. Em cabelo curto, aqui em Campo Grande eu sou referência porque a gente se destacou nessa área, né? Mas eu corto todo tipo de cabelo e dentro do curso você vai cortar todo tipo de cabelo, tá? Liso, rolado, todo tipo de cabelo, curto, médio, longo, então não se preocupe, porque você vai se tornar especialista em corte, tá? Link na bio, entra lá no grupo, aguarda o nosso lançamento dia 10 de mês. E olha só que lindo esse cabelo, gostaram? Olha só, a gente vai secar ele e você vai ver o resultado. Pronto, agora tirando um pouquinho do peso, então eu levanto o cabelo e passo a tesoura desfiadeira. Levanto e passo, levanto e passo. Por que eu levanto? Porque se eu corto o cabelo com a tesoura desfiadeira no caimento natural, fica marca. Então, lá dentro do curso eu explico certinho como usar essa tesoura, tá? Claro que aqui eu já tenho um pouco de habilidade, então eu
já sei o que eu tô fazendo, mas eu não recomendo você cortar de qualquer jeito com essa tesoura, tá? Tem que seguir um passo a passo, pegar a habilidade, ela é muito boa, porém se você usar errado, vai deixar buraco, tá? Então aqui a gente secando o cabelo, né? Dando uma finalizada aqui, pra gente poder passar um fixador de escova, tá? Quem perguntar pra mim sobre esse fixador, é um produto importado da Salerno, tá? Você deve achar na internet esse produto, tá bom? É um produto espanhol. E aí, finalizando, minha cliente gostou muito do resultado. Olha só que bonito esse cabelo. Ficou chique, né? E aí? Bora entrar para essa turma e aprender de uma forma fácil e descomplicada como executar cabelo curto? Olha só, super fácil, né? Não tem mistério. Ah, Luciano, eu acho difícil. É só praticar, repetir e você chega lá. Tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.